São 7h14. Nós estamos recebendo aqui no nosso Chamada Geral o presidente da associação que congrega as revendas de produtos agrícolas no estado, que é o recém-eleito, tomando posse. Eu acho que vai ser hoje, vamos ter o Converscote aí, não é isso? Foi ontem? Foi ontem. Já foi ontem à noite. Ah, você não nos convidou para o Converscote? Tá bom. Vou me aproximar bronca mais do Cairo, porque o Cairo já fala mais a nossa linguagem, viu? Tem a pauta pronta e tem a bronca pronta também. Né? Verdade. Gilson Proença, uma honra tê-lo aqui, presidente. Muito obrigado. Saber que o senhor é um ouvinte quando desce a serra do nosso Chamada Geral. Obrigado, querido. Muito bom dia, Lino. Muito bom dia, ouvintes do Chamada Geral. Vinícius e Alexandre, é um prazer, uma satisfação estar aqui discutindo um pouco da distribuição e um pouco do agronegócio. Por que eu tenho que me importar com esse negócio de distribuição, associação? Que importância que ela pode ter na minha sociedade, na minha vida, por exemplo? A distribuição de insumos, ela é muito importante, né? Hoje no Mato Grosso nós somos 400 distribuidores que estão treinados, preparados para trabalhar com produtos de qualidade, né? Produtos credenciados, fiscalizados pela Anvisa, né? Hoje nós temos uma equipe de mais de 3.000 técnicos e agrônomos que acompanham as propriedades rurais, indicando, treinando os agricultores, preparando a melhor dosagem, aconselhando ao período de carência desses produtos, né? Treinando os produtores e as equipes deles a respeito do descarte de embalagem, né? Então, assim, é muito importante para a sociedade o distribuidor, porque onde tem uma organização, você tem menos chances de você ter problemas ambientais. Esse distribuidor, ele é o médico da terra, seria isso? Exatamente. Todo distribuidor tem que ter um médico presente? Exatamente. Toda a distribuição tem que ter pelo menos um agrônomo. Um agrônomo, médico agrônomo, na realidade. Exatamente. Um agrônomo, né? E todo o defensivo, antigamente era veneno, né? Todo veneno que fosse prescrito, fosse vendido, tem que ter a prescrição hoje, né? Exatamente. Hoje mais ainda. Hoje a fiscalização é muito pesada. Para você conseguir comprar um litro de defensivo agrícola, você tem que ter o receituário agronômico. Eu não entro então numa loja dessa para comprar um sem receita? Não consegue. Você pode entrar sem a receita, mas lá tem um agrônomo que vai te dar a receita. Isso não é reserva de mercado não, né? Porque eu não preciso pagar por essa receita. Não, em hipótese alguma. É uma lei que obriga o distribuidor a ter presente um engenheiro agrônomo. Como uma farmácia tem a obrigação de ter lá um técnico, né? Mas aí eu vou lá, por exemplo, me dá o nome de um produto qualquer aí. Roundup. O Roundup. Eu vou lá, eu vou pedir para o senhor um Roundup. Aí o senhor, como agrônomo, vai me explicar, vai querer saber por que eu quero comprar, aonde eu vou fazer e como é que eu vou aplicar isso, mais ou menos. Exatamente. Mesmo que for para aplicar no quintal de casa, vai ter a receita e ele vai te explicar o porquê, a dosagem que você vai botar na bomba, se é de 20 litros, 10 litros, né? E que horário que você pode aplicar, que vazão que você vai usar. Quem que me fiscaliza na minha fazenda para ver se eu estou prescrito ou não para aplicar? O INDEA. E se eu não tiver a nota fiscal e não tiver a receita dessa aplicação? Olha, você acaba respondendo um processo muito significativo, tá? Você pode até perder o direito de ser agricultor. Quer dizer que eu posso perder o direito de plantar? Exatamente. Hoje você tem que ter algumas regras, né, que você tem que seguir. É lógico que, como vários setores públicos, o INDEA, ele está, de certa maneira, pouco equipado e com uma equipe limitada. Então é humanamente impossível a equipe que eles têm e com os equipamentos que têm conseguir fiscalizar essa imensidão do que é o Mato Grosso, né? E qual é o volume que nós temos hoje de venda de defensivo agrícola? Hoje no Mato Grosso passa de 12 milhões de reais, né, anual, os insumos agrícolas, né? Falando aí de sementes, fertilizantes e defensivos. Tem algumas pessoas fazendo pesquisas aqui. Essa primeira aqui é relacionada ao assunto, Ana? Então bota lá pra gente a primeira aqui. Perguntas, né? Perguntas. O que eu falei, gente? Pesquisas.
Meu pai. As pesquisas geram os remédios. Ah, não, é só porque... Tá tudo em casa. Não, vou te explicar agora que não foi deslize, não. É que eu estava lendo um briefing que a Ana mandou. Aí eu pensei em voz alta aqui. O Alberto, ele quer falar sobre algo relacionado à pesquisa aqui. Vamos ao áudio, por favor, Ana. Aqui é Alberto Cavalcante. Sempre ouço o programa indo e vindo pelo trânsito, esse trânsito louco de Cuiabá. Mas eu gostaria de repercutir sobre o tema do dia, o entrevistado. Vocês viram um vídeo que está circulando nas redes sociais de uma pesquisa na França em que ratos de laboratório foram alimentados com milho transgênico e em 24 meses vários deles desenvolveram câncer? Vamos repercutir sobre esse assunto? Um abraço, bom dia. O senhor é engenheiro agrônomo. Eu sou técnico agrícola. Técnico agrícola. O senhor ouviu falar disso? Eu ouvi falar. Eu não sou uma pessoa preparada para falar sobre o assunto, né? Mas há muitos anos são vários debates feitos sobre o assunto, né? Vários trabalhos. Vários positivos e vários negativos, questão de saúde humana, tá? Hoje nós temos uma segurança de falar que o agrotóxico do Brasil, o defensivo agrícola, ele tem muito pouco dano à saúde humana, né? Porque a rede de distribuição e a fiscalização que o governo propõe aos agricultores e aos distribuidores é muito severa, tá? Então tudo que é fiscalizado é com uma segurança muito grande, tá? E eu gostaria de fazer um outro comparativo. Faça, né? Pode fazer. A diferença do que o senhor falou do veneno e do remédio, por exemplo. Tudo é químico. Se você errar uma dose de um medicamento que você compra na farmácia, que o médico indicou, ele pode se tornar um veneno. A mesma coisa é o defensivo agrícola. Se você trabalhar a dose certa, se você esperar o período de carência, não tem problema algum para a saúde, tá? Não tem problema algum. O que acontece é que tem pessoas que não seguem a recomendação, que compram produtos falsificados, contrabandeados e roubados, que não tem o mínimo critério possível, não tem um critério para ser aplicado. E aí isso vai para nossa mesa. Nós alimentamos, nós ingerimos esses alimentos, frutas e verduras, cereais, e aí pode acontecer de você ter um câncer, sim. Olha, me permita aqui, Alexandre, dentro desse assunto que ele falou, você vai fazer a tua pergunta. Antes, só falar uma coisa pro Alberto aqui. Alberto, nós vamos achar quem pode falar sobre esse assunto aqui de alimentos transgênicos, tá? Vamos pesquisar quem pode falar isso aqui. O senhor falou aí agora sobre contrabando de agrotóxico. A Daiane pergunta, por que de defesa é só para o produtor? Por que não tem defensivo para a natureza? Deixa eu ver se eu entendi, Lina. Pergunta sobre o contrabando de agrotóxico. Porque de defesa é só para o produtor. Por que não tem defensivo para a natureza? O senhor entendeu o que ela disse? Só para complementar, o ano passado tiveram várias audiências públicas aqui no estado tratando a respeito da questão do agrotóxico, da indústria do agrotóxico, e houve muita, vamos dizer, discordância quanto ao uso e à fiscalização disso. O senhor poderia falar um pouquinho mais dessas audiências, o que resultou? Então, várias promotorias estão desenvolvendo esse trabalho das audiências públicas, né? O que a gente tem um pouco é de distorção do assunto. O que mais a gente tem, e aí eu vejo vocês falando diariamente no rádio, pessoas que não entendem nada de um assunto discutindo ele. Pessoa que não entende nada de educação está falando sobre educação, não entende nada de trânsito e está falando sobre trânsito. Por isso que a gente tem essa barbaridade. E aí nós temos um monte de ambientalista que não tem formação nenhuma. Tá, eu respeito todos eles, mas não tem uma formação nenhuma sobre agricultura e ficam dando opinião e criticando, né? Agora seria muito fácil nós voltar a ser índio, né? E ficar todo mundo no meio do mato, sem energia, catando raiz e fruta. Aí não precisaria de defensiva agrícola, né? Agora a população se organizou, ela evoluiu. Com essa evolução a gente precisa de defensivos agrícolas, precisa dos transgênicos, né? É uma evolução.
O SEARPA, na realidade, é um conselho. Exato. Não é uma associação, é um conselho. É um conselho de associações. Nos municípios tem as associações e aí a gente se juntou estadualmente e tem esse conselho. Tá, e qual é o papel desse conselho? É só congregar ou punir também se alguém fugir às normas, por exemplo? Nós não temos o poder de punir, né? Qual que é o nosso objetivo agora? É aproximar mais do governo estadual, dos órgãos políticos, dos órgãos fiscalizadores e discutir de que maneira que nós, distribuidores, podemos ajudar o Estado a produzir alimentos mais saudáveis. Que maneira que nós podemos ajudar o Estado a banir o contrabando, o roubo e a pirataria de produtos, tá? Que esse é o grande problema. O problema não é o uso de defensivo. O problema é o uso de produtos contrabandeados que a Anvisa não consegue certificar. E eu te falo, Lino, hoje os números são ameaçadores. Eu tenho até medo de falar o número de tão grande que ele é. Ele já passou bem dos 25% de produtos contrabandeados, roubados ou pirateados no Mato Grosso. Meu Deus. É assustador. Mas é assustador mesmo. Nós falamos eu não sei se isso se vai medir por toneladas ou por litragem desse defensivo. Quanto é que o Estado consome hoje? Em toneladas, em litros, eu não sei falar, tá? O que a gente tem de dado, tá? É o que normalmente os ambientalistas usam uma versão distorcida, né? Eles comparam a Inglaterra, a França, a Alemanha, que são países que são muito menores que o Mato Grosso. Eles querem comparar o consumo em litros de produto por tonelada por país com o Brasil, que é um gigante, né? Então, assim, os dados que a gente tem é que no Brasil a quantidade de produto que se usa por tonelada de alimento é muito, mas muito menor que na Europa. Isso que o rádio ouvinte tem que prestar atenção. A informação que é mandada na mídia diariamente é em volume de toneladas. Então nós temos que separar isso. Por tonelada de alimento produzido, o Brasil usa muito pouco insumo. O senhor falou em contrabando e falou em roubo. Como combater o roubo? Se o cidadão, a não ser que use a máxima do bolsomito aí, né? Que armar todos os fazendeiros. Como é que ele pode se defender estando aí a 1.000 quilômetros distante de um batalhão de polícia, ele, 2, 3 funcionários ali com 100 galões de defensivos guardados no barracão, e como é que ele consegue se defender? Você tocou num assunto bastante importante. Então a gente tem duas maneiras de combater isso. Uma, nós estamos trabalhando e a gente evoluiu bastante, que a gente quer vai passar a ser considerado crime hediondo quem furtar, quem roubar produto defensivo agrícola. Quando a gente conseguir isso, o ladrão vai ter medo, porque ele vai ter medo de ficar 30 anos na cadeia. Hoje, se ele for pego roubando, armado, né, for preso, com uma semana o advogado tira ele da cadeia e ele volta. Como acontece com o drogado, o assaltante de carro, o sequestrador aí. Então, se não for crime hediondo, ele vai continuar na rotina. Então está migrando, os assaltantes de banco, que passou a ser crime hediondo, estão migrando para roubar defensivo agrícola. Então aumentou muito nesses últimos 5 anos esse roubo, tanto nas cidades, mas principalmente nas propriedades rurais. Como é que uma propriedade que está lá a 300 quilômetros da cidade, 200 quilômetros, como é que ela vai se defender? Chegam lá 2, 3 caminhonetes com 10, 12 homens fortemente armados, com fuzil, com escopetas e tal, rende todo mundo, bate nos funcionários e leva tudo embora. Mas e como é que a associação pode trabalhar em benefício disso, por exemplo? Eu acredito que nós temos que trabalhar politicamente, né? Não fazendo politicagem, trabalhando politicamente, envolvendo, e a gente conseguiu já envolver a Secretaria de Segurança, o governo do estado, os deputados, a equipar melhor essa delegacia que cuida especificamente desse roubo de produtos. Bom, diretamente eu imagino aqui o seguinte: se o Vinícius compra 10 toneladas de defensivo para deixar estocado, se ele usa semanalmente 1 tonelada, por que então não se entregar paulatinamente ao invés de descarregar as carretas tudo de uma vez ali? Não seria uma forma de combater o assalto, por exemplo?
A gente viu, eu tenho que contar um pouquinho da história dos 20 anos aí, da distribuição, aos 20 anos que eu faço parte, né? Há 20 anos atrás o distribuidor tinha 100% da distribuição de insumos do Mato Grosso. Hoje nós temos só 50%. Os outros 50% passou a ser venda direta, ou por cooperativas, ou por pool de compras, né? O que acontece nessas vendas? Quando está aprovada a venda para o agricultor, a companhia que vende direto, né, o fabricante, ele carrega o caminhão lá em São Paulo, na fábrica, e manda direto para a propriedade. E manda o produto que ele vai ficar lá, que vai usar às vezes durante 6 meses ou durante uma safra toda, né? Esse é o grande diferencial do distribuidor. Nós temos a condição de entregar fracionadamente. Semanalmente a gente entrega o produto que ele vai precisar naquela semana. Ele não precisa comprar um ano antes. Ele pode até comprar um ano antes, mas a gente vai entregar semanalmente. Então ele está menos exposto. É interessante, isso aí já se consegue resolver, né? Porque o camarada não vai lá para roubar 20 galões, 50 galões de defensivo agrícola. Exatamente esse é o conceito. Teria que fazer um arrastão em todas as fazendas da região para poder valer a pena, né? E o comprador desse produto roubado, ele tá no Mato Grosso? Ele tá em todo lugar. Por que rouba caro? Por que rouba celular? Por que rouba carga de cigarro? Porque tem consumidor. Então, no meio dos nossos agricultores, eu acredito que mais de 90% são pessoas idôneas, sérias. Tem lá um 10% ou 5% de pessoas de má índole, que querem levar vantagem, né? Como em todos os setores, existe na agricultura também. Presidente, o contrabando vem da onde? É fabricado aonde? Contrabando normalmente vem do Paraguai. Com fábricas do Paraguai? Paraguai. Agora... isso é uma fatia grande do mercado. Agora a outra parte é a pirataria e a adulteração. Aí você tem fábricas de fundo de quintal, em Rondonópolis, em Cuiabá, no interior, em São Paulo, em Minas, no Brasil todo. Você vê notícia semanalmente que a Polícia Federal desmanchou mais uma quadrilha, pegou mais um barracão onde estava sendo adulterado o produto, né? Então existe no Brasil todo espalhado. Gente, então há mais o diabo para tirar do que Deus para dar no setor, hein? É mais uma dificuldade que a gente está passando, porque a gente passou nesses últimos anos dificuldade de clima, dificuldade de preço de insumos, essa variação cambial pegou todo mundo de surpresa. Foram 2 anos aí, 2015 e 2016, onde o agricultor e o distribuidor não teve renda no campo, né? Fora isso, essa enxurrada de gente criticando o agro, né? Como se não precisasse se alimentar. Tem muita gente achando que leite dá em árvore, que carne dá pendurada em alguma árvore, né? Esquece que tem que plantar soja, milho para poder dar de alimento ao porco, ao boi, ao frango, para que esse animal cresça, seja batido e tenha carne no final de semana ou no dia a dia, né? O teu ouvinte que não deu a identificação aqui, mas ele diz o seguinte: trabalho com destinação de resíduos perigosos. Garanto que muitos ambientalistas não entendem nada do que falam. O agroquímico é destinado quase 100% da sua embalagem e de seus resíduos. Pergunte para o ecochato quando as redes de combustíveis destinam seus resíduos. Acredito que toda a rede de Mato Grosso não destina nem 50%. Por se tratar de agroquímicos, os ambientalistas batem duro. O senhor acha que é uma crítica infundada ao agronegócio o fato do mau descarte, do mau uso do produto? Com certeza. Eu volto a repetir, tem muita gente falando de assuntos que não faz a mínima ideia, que não tem qualificação para poder falar, né? Então hoje no agro nós temos orgulho, tá? Eu sinto orgulho de falar que nós conseguimos recolher 97% das embalagens vazias que vão ao campo. 97% é muito próximo de 100%. Tudo que vai para o campo, 97% a gente recolhe. E não é no Mato Grosso só, mas não, do oficial o senhor fala que do oficial 100% é recolhido, ou do oficial comprado só apenas 3% não são recolhidos? Do oficial, tá? Do pirata, o que o agricultor acaba fazendo, que é outro problema, tá? Quem usa o pirata normalmente ele queima a embalagem. Então você tem 2 problemas, né? Para eliminar a prova do crime. Exatamente. Né? Ana, tem esse áudio aqui do Alessandro. Vamos soltar esse áudio dele aqui. 7h39, nós estamos falando sobre agronegócio
conversando aqui com o presidente do Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários do Estado, o Gilson Provenci. Vamos ao áudio. Bom dia, bancada, bom dia, entrevistado. Aqui é o Alessandro do Distrito Industrial. Eu só queria fazer uma ressalva. Tudo bem, tá lutando para se considerar como crime hediondo, mas e quem compra esse produto roubado também não teria que ter uma punição bem severa, além de responder na justiça criminal, alguma coisa assim, de ter os produtos dele embargados, alguma coisa nesse sentido? A caso de punição do receptador? Exatamente, eu acho que não fui bem claro antes, é muito oportuna a opinião desse internauta. O receptador vai responder por crime hediondo também. E aí você está muito correto, tá? Só tem ladrão porque tem quem compra o roubo. Esse é o conceito que tem que ser aplicado. Só tem ladrão porque tem alguém que compra esse produto roubado. Bom, qual é o senhor já disse que nós estamos caminhando para o encerramento já da entrevista final, presidente. O senhor já disse que o grande objetivo do senhor é aproximar o conselho, os revendedores do governo, da política, discutir política pública relacionado ao setor. O senhor já teve alguma, se bem que vocês estão com 2 craques aqui de aproximação, né? Isso aqui eles conseguem ligar, esses 2 aqui, marido e mulher aqui da Pauta Pronta, conseguem ligar água e óleo. Você vê tal ideia, a perspicácia desse casal aqui. São craques no assunto. O primeiro passo já foi dado para essa aproximação? Foi, nós já estamos trabalhando há 3 anos, né? Desde a posse do Jean Pablo, que me passou o cargo ontem, a aproximação com essas entidades, tá? Ontem mesmo teve presente na nossa posse algum deputado, o secretariado do governo, né? A gente conseguiu aproximar. A ProSoja está próximo da gente também, a FAMATO, o presidente do INDEA estava lá, e eu deixei muito claro para o Guilherme, o presidente do INDEA, que ele tem uma rede de 400 distribuidores para ajudar ele na fiscalização. Então esse é o trabalho que nós queremos mostrar para a sociedade. Nós queremos ajudar a fiscalizar. Nós queremos ajudar a cuidar da saúde da nossa população. Nós temos que cuidar do alimento que nós estamos ingerindo. Nós temos que respeitar o período de carência desses produtos, né? E Lino, eu gostaria de fazer um comentário que eu fiz ontem. Eu tenho orgulho de ter nascido na roça lá em Santa Catarina, sou filho de agricultor, sou agricultor até hoje, sou pecuarista e sou distribuidor de insumos também, sou técnico agrícola e sou, além de tudo, amante da pescaria. É nóis! Então vamos mudar de assunto, vamos falar de pescaria. Vamos falar de coisa boa aqui, 5 dias de férias aí, vamos aproveitar. Pintado, pacu. O ano passado, em um passeio pela Baía Chocororé, entre a Chocororé e a Serra Mariana, lá no meu canto, tive a tristeza de ver um entulho tão grande no meio do Pantanal, e lá tinha pneu, tampa de geladeira, pedaço de fogão. É verdade. Garrafa PET você não faz o tamanho da pilha de garrafa PET que está lá no meio do Pantanal. De lata de cerveja, de refrigerante, de leite. Por que se a indústria do químico conseguiu recolher 97% e reciclar? Por que as prefeituras, o governo do estado e o federal, nós da sociedade não se organizamos e reciclamos isso? Que deixa de ser produto lixo e você passa a reciclar e tem uma fonte de renda. Todo mundo míope, fazendo politicagem, né? Poucas pessoas trabalhando realmente. Precisa ter pessoas que entendam do processo de reciclagem. Temos que tirar os políticos do meio disso. Esses que querem fazer só politicagem. Precisamos de pessoas técnicas no meio. Pessoas que entendem. Precisamos do ambientalista, precisamos do agrônomo, da vigilância sanitária para tratar desse assunto. Não pode ser tratado por qualquer um. Tem que ser quem entende do assunto. Muito bem, eu acho que é ali mesmo. Se vocês conseguiram destinar, você não acha jogado no lixo nenhum vasilhão. A não ser aquele que vai lá, compra um só ali na loja para jogar no quintal dele, aí ele não sabe o que fazer, ele joga no lixo. Mas isso urbanamente. Pode acontecer, porque tem 3% que a gente não consegue recolher. Então tem sempre o cara que não é consciente. Pode acontecer de ter uma embalagem vazia, mas é muito raro. Pelo tanto que a gente põe no campo,
você vê muita pouca embalagem. Presidente, muito obrigado. O senhor tem esse canal de comunicação aqui, além de ser, segundo o senhor ouvinte, do Chamada Geral, quando desce a serra, e que o senhor possa ter aqui assento cativo, representando a sua associação, o seu conselho aqui no Chamada Geral. Lino, muito obrigado por ter aberto as portas para a gente discutir um pouco do agro, né? Eu quero deixar uma mensagem para o internauta, que nós estamos muito preocupados com a qualidade dos alimentos. Então vamos ajudar a combater esses produtos contrabandeados, roubados e falsificados. Se a gente conseguir fazer isso e conscientizar o agricultor de comprar produto de qualidade, nós vamos ter alimento mais saudável e uma vida mais saudável. Muito obrigado, querido. Bom dia. E quando for pescar, não esqueça de convidar. Só passa o WhatsApp 996284389. Fala, Vinícius. Só pedir para ele levar um abraço para a nossa Jaciara, né? Nossa filha da lua, né? Em Bororo, Jaciara significa filha da lua. Com certeza. Intervalo, voltamos daqui a pouquinho nos últimos minutos do nosso Chamada Geral desta quarta-feira.